bem-vindos a mais uma prática. Hoje abordaremos sobre cereais e leguminosas. O grupo é composto por Bianca Micaela, Josialma Jenny e Final Ali Lopes. Os experimentos realizados foram arroz 7 grãos, cuscuz de milho e feijão verde. Primeiro vamos abordar sobre arroz 7 grãos. Em sua metodologia, para início, separando todos os ingredientes que serão utilizados, que foram utilizados na preparação, os ingredientes e os utensílios. Foi utilizado óleo, canola, a balança para a pesagem de todos os ingredientes, o arroz 7 grãos e o sal. Para seu preparo, todos os ingredientes foram pesados 100 gramas de arroz, 2 gramas de sal e foi constatado 5 ml de óleo. O arroz ele foi inserido em uma panela com 5 ml de óleo, mexido, e aí depois foi levado ao fogo acrescentando água até cobrir o arroz. Com a panela tampada, iniciou-se a cocção do arroz. Demorou cerca de 20 minutos para poder a água começar a baixar, evaporar e cozinhar o arroz. Ele apresentou ainda algumas características duras, apresentou ainda alguns grãos duros, sendo necessário acrescentar mais 200 ml de água e esperar em torno de 10 minutos para a cocção. Então, ao todo, levou 30 minutos para a cocção completa do arroz. Por fim, após ele ser cozido, ele foi levado para a balança e pesagem para calcular o seu rendimento. Aqui podemos ver o arroz pronto, aparentemente solto, com aspecto soltinho. Podemos ver a presença de várias colorações de grãos, mostrando assim que realmente ocorre diferentes grãos. Os grãos que foram apresentados no arroz, presentes na embalagem, foi o arroz integral, a cevada, aveia integral, semente de canola, trigo integral, linhaça marrom e quinoa. E a gente pode perceber que pelas cores há muita diversidade de grãos, comprovando assim que existe variedades nesse arroz. O peso bruto dele inicial foi de 100 gramas, ao final foi 210,5, mostrando assim o rendimento e comprovando que o arroz é um alimento que rende na cocção, ele não perde, e sim ele ganha. Então ele teve um rendimento de 210% em cima do valor inicial e uma absorção de água de 2,10, mostrando assim os fatores característicos de uma preparação de cereais. Em relação ao cuscuz de milho, nós realizamos o cuscuz regional, do Nordeste, um cuscuz que é tipicamente preparado na região do Nordeste. Bom, para realizar essa preparação, nós utilizamos o flocão de milho, porque existe o floco menor e o flocão. Nós utilizamos nessa preparação o flocão. Bom, misturou-se o flocão e o sal, e depois foi adicionando água aos poucos para que não formasse grumos e que misturasse melhor. A medida utilizada foi 1 de flocão para meio de água. Então, nós utilizamos 244 gramas de flocão e 122 ml de água. Bom, em seguida, depois de adicionar a água, nós misturamos bem com o flocão e o sal e deixamos descansar por 15 minutos. Após o período de descanso, foi transferido para uma cuscuzeira individual, como vocês podem ver na foto, e foi tomado cuidado ao transferir a massa para a cuscuzeira para que não compactasse para que não fosse pressionada, porque dessa forma poderia atrapalhar na cocção e esse cuscuz não ficaria tão fofinho. Bom, cozinhou-se em fogo alto até começar a sair um vapor pelas bordas da tampa dessa cuscuzeira, e aí depois foi abaixado o fogo e cozinhou por mais 10 minutos. E o resultado é esse, como vocês podem ver. Aqui na apresentação nós colocamos com o ovo mexido e com manteiga, que são as formas mais tipicamente de serem consumidas na região Nordeste. O peso bruto desse flocão foi 240 gramas, como eu havia falado. O peso líquido dele, após ser hidratado, foi 371 gramas, que foi
a massa submetida à cocção, e aí ele rendeu 4 porções de 91 gramas, né? Resultando aí num peso final de alimento cozido de 368 gramas, com um rendimento bom, né? Porque como ele é hidratado, né, ele acaba rendendo mais. E esse cuscuz, esse prato, ele é de grande importância no Brasil, porque ele é um alimento de baixo custo, então as pessoas de baixa renda, principalmente, possuem uma forma de encontrar ganho nutricional, né, em relação, porque esse cuscuz, ele possui uma rica fonte de carboidratos e também possui proteínas. Então, também remete a alguns aspectos culturais, por exemplo, é muito consumido na região do Nordeste. No entanto, existem muitas outras preparações com o cuscuz, que podem ser feitas aí em diversas áreas do Brasil. Agora, finalizando a prática com o feijão verde, que corresponde a uma leguminosa. O feijão verde, ele possui uma película fina. Por isso, no momento do pré-preparo, não foi necessário fazer o remolho, né, como em outras leguminosas, para aumentar essa digestibilidade. Aí foi separado os utensílios, né, e ingredientes para o preparo, foram pesados para se obter o peso bruto, no caso eram 100 gramas que foi utilizado. Aí no recipiente foi colocados os feijões, né, pesados e lavados em água corrente para tirar as sujidades. Depois foi colocados os feijões numa panela pequena, em fogo médio e acrescentado 350 ml de água. Aí, passado algum tempo, alguns minutos mais ou menos, uns 15 mais ou menos, foi feito foi visto, né, que o caldo tinha sido evaporado e ainda o feijão não estava totalmente cozinhado, porque ele não foi precisado colocar sob pressão. Aí foi acrescentado mais 100 ml, totalizando 400 ml utilizado. Aí foi tampada a panela e esperado o tempo de cocção da leguminosa. Depois que ela estava pronta já, foi acrescentada uma pequena quantidade de sal, de mais ou menos 9 gramas, só para dar o gosto ao caldo e não ficar insosso. O rendimento foi de 188 gramas, a porção foi 94 gramas, correspondendo ao com caldo. E sem caldo rendeu 118 gramas e a porção foi de 59 gramas. Aí o caldo ele foi medido ao final de 450 ml de água sobre ao final 50 ml. O tempo de cocção total do feijão verde foi 25 minutos. Ele apresentou um gosto próprio realmente do característico dessa leguminosa. Ele é bastante utilizado para acompanhamento e preparação de baião de dois, né? E o peso inicial dele era 100 gramas, não precisou ser hidratado, como eu falei anteriormente. O tempo de cocção, 25 minutos. O peso final, 118 gramas. Então, a gente viu que mesmo não fazendo o remolho, apresentou uma absorção boa de água. O fator de cocção foi 1,88, com rendimento de 188%. O índice de absorção foi 1,18, não apresentou índice de reidratação e a quantidade de água foi 450 ml utilizada. Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade agora aos trabalhos, à apresentação. Em relação ao mingau, vocês agora irão observar a preparação do amido de milho. Primeiramente, foram separados todos os ingredientes, sendo ele o amido de milho, o leite, foi utilizado o leite em pó para essa preparação, e o açúcar. Em uma panela pequena e funda, também foi separada para poder a gente preparar a parte da cocção do mingau. Os ingredientes, primeiro, eles foram misturados. O amido de milho foi misturado no leite e no açúcar. No açúcar foram utilizados 5,4 gramas, no leite foram utilizados 10 ml e no amido foram utilizados 3 gramas. Então, depois da gente preparar essa mistura, ela foi levada ao fogo, tá bom? Ela foi levada para a panela, para a cocção. E a partir do momento em que inicia-se o processo de cocção, é possível perceber uma alteração na textura do alimento. No caso, a gente percebe que, à medida em que a preparação vai ficando mais tempo no fogo,
a textura vai se modificando, ficando assim uma textura pastosa. E ao final, depois de ficar bem gelatinoso, foi desligado o fogo e retirado e pesado o mingau. Aqui a gente vê como ficou no final o nosso mingau. Ele teve uma cor branca, um aspecto branco, sabor doce devido à presença do açúcar, o odor característico do leite e uma textura pastosa, gelatinosa, como já disse anteriormente. O seu peso bruto foi de 98,4, ou seja, quando eu juntei todos os alimentos, sendo o leite, o açúcar e o amido, ele teve 98,4 gramas. Porém, após o tempo de preparo, após o tempo dele de cocção, ele pesou 40 gramas. E o tempo de preparo dele para isso foi apenas 4 minutos e 32 segundos. Então, a gente percebe uma preparação rápida e prática do mingau, onde ele vai mudar sua textura de líquida para pastosa, e também a gente percebe que ele perde rendimento durante seu processo de cocção. É isso, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.